A experiência humana é uma tapeçaria tecida a partir de nossos sentidos. Navegamos pelo mundo através da visão, audição, tato, paladar e olfato. Durante séculos, esses sentidos definiram nossa realidade, moldando nossa compreensão do universo. Mas e se pudéssemos expandir esse repertório sensorial? E se pudéssemos experimentar o mundo além dos limites de nossa percepção atual? Esta é a promessa tentadora oferecida pelo futuro dos sentidos humanos. Um futuro onde a ficção científica se mistura com a realidade. Essa não é apenas uma noção fantasiosa. Cientistas e pesquisadores estão fazendo avanços notáveis em aumentar e expandir nossas capacidades sensoriais. Por meio de tecnologias de ponta, como interfaces cérebro-computador e próteses sensoriais, estamos na iminência de uma revolução sensorial, que promete redefinir a própria essência do que significa ser humano. Este ensaio irá mergulhar nas possibilidades emocionantes e implicações profundas deste renascimento sensorial. Imagine um mundo onde podemos perceber cores além do espectro visível, onde podemos sentir o zumbido sutil dos campos magnéticos e onde nossos sentidos não são mais limitados pelas restrições da biologia. Este é o futuro que nos aguarda, um futuro repleto de potencial e repleto de complexidades éticas. Prepare-se para explorar o futuro extraordinário dos sentidos humanos. Nossa jornada para os sentidos aumentados começa com uma apreciação pelas capacidades notáveis que já possuímos. Nossos 5 sentidos principais, visão, audição, tato, paladar e olfato, são os pilares de nossa interação com o mundo. Esses sentidos coletam informações de nossos arredores e as transmitem ao cérebro, onde são processadas e interpretadas, criando nossa representação interna da realidade. Mas nosso repertório sensorial se estende além desses 5 sentidos familiares. A propriocepção, frequentemente chamada de nosso 6º sentido, nos permite sentir a posição e o movimento de nossos corpos no espaço, mesmo com nossos olhos fechados. Podemos dizer se nosso braço está levantado ou abaixado, graças a esse sentido notável. Nosso sistema vestibular, localizado no ouvido interno, governa nosso senso de equilíbrio e orientação espacial. Esses sentidos menos conhecidos são tão cruciais quanto os 5 principais, trabalhando em conjunto para fornecer uma compreensão abrangente do nosso ambiente. Por exemplo, nosso sentido do tato não se resume à pressão. Ele engloba uma gama de sensações, incluindo temperatura, termocepção, dor, nocicepção e até mesmo a sensação de nossos órgãos internos, interocepção. Embora esses sentidos sejam incrivelmente sofisticados, eles não são isentos de limitações. Nossos olhos só podem perceber uma faixa estreita do espectro eletromagnético, deixando um vasto mundo de cores e luz invisíveis para nós. Nossos ouvidos só podem detectar uma faixa limitada de frequências sonoras, e nosso olfato, embora poderoso, empalidece em comparação com o de muitos animais. Por séculos, essas limitações sensoriais foram consideradas barreiras intransponíveis. No entanto, avanços recentes em neurociência, engenharia e ciência da computação estão desafiando essas suposições de longa data. Os cientistas estão desenvolvendo tecnologias inovadoras que prometem aumentar, aprimorar e até transcender nossas capacidades sensoriais naturais. Uma das vias de pesquisa mais promissoras está no campo das interfaces cérebro-computador, BCIs. Os BCIs criam um caminho de comunicação direto entre o cérebro e os dispositivos externos, contornando a necessidade de órgãos sensoriais tradicionais. Pesquisadores usaram BCIs com sucesso para permitir que indivíduos paralisados controlem membros protéticos com seus pensamentos, efetivamente contornando a necessidade de um sistema nervoso em funcionamento. No reino do aumento sensorial,
os pesquisadores estão desenvolvendo dispositivos que podem traduzir informações de uma modalidade sensorial para outra. Por exemplo, existem dispositivos que convertem informações visuais de uma câmera em sinais auditivos, permitindo que indivíduos com deficiência visual ouçam seus arredores. Da mesma forma, os cientistas estão trabalhando em dispositivos que podem converter ondas sonoras em sensações táteis, permitindo que indivíduos surdos sintam a música. Esses são apenas alguns exemplos do progresso notável que está sendo feito em aumento e expansão sensorial. À medida que essas tecnologias continuam a evoluir, elas têm o potencial de revolucionar não apenas a forma como interagimos com o mundo, mas também nossa compreensão do que significa ser humano. Imagine um mundo inundado de cores invisíveis a olho nu. Esta não é uma cena de um romance de ficção científica, mas um vislumbre do potencial de expandir nossa percepção visual. O espectro eletromagnético, do qual a luz visível é apenas uma pequena fração, está repleto de comprimentos de onda que não podemos perceber a olho nu. A luz ultravioleta, UV, por exemplo, é invisível para nós, mas visível para muitos insetos e pássaros. Os cientistas estão desenvolvendo tecnologias que nos permitem visualizar esses reinos ocultos de luz. Câmeras e sensores especiais podem detectar luz ultravioleta e traduzi-la em imagens que podemos ver. Essa tecnologia tem aplicações em áreas que vão da astronomia, onde nos permite observar estrelas e galáxias distantes, à medicina, onde auxilia no diagnóstico de câncer de pele. Mas o potencial da visão expandida vai muito além das aplicações práticas. Artistas e designers estão explorando as possibilidades criativas de incorporar UV e outros comprimentos de onda não visíveis em seus trabalhos, criando instalações imersivas e performances que redefinem como experimentamos a arte. Imagine uma pintura que se transforma diante de seus olhos conforme você coloca óculos diferentes que filtram vários comprimentos de onda de luz. Imagine uma apresentação de dança onde os figurinos brilham e mudam de cor sob holofotes ultravioleta, revelando padrões e texturas ocultos. Esses são apenas alguns exemplos de como a visão expandida pode revolucionar as artes criativas. Seção 5. Sentindo o invisível. Campos magnéticos e além. Nosso sentido do tato nos permite interagir com o mundo físico, sentir a textura de uma superfície, o calor do sol ou a pressão de um aperto de mão. Mas e se pudéssemos expandir esse sentido para perceber forças e campos que normalmente são invisíveis para nós? Uma dessas forças é o magnetismo. Embora os humanos não tenham um sentido magnético dedicado, muitos animais, como pássaros e tartarugas marinhas, podem sentir o campo magnético da Terra e usá-lo para a navegação. Agora, os pesquisadores estão desenvolvendo tecnologias que podem conceder aos humanos essa mesma capacidade. Imagine usar um dispositivo que permite que você sinta o campo magnético da Terra, fornecendo a você um senso de direção inato. Imagine sentir os campos magnéticos sutis gerados por dispositivos eletrônicos, dando a você um sexto sentido para navegar no mundo digital. Além do magnetismo, os pesquisadores estão explorando maneiras de permitir que os humanos percebam outras formas de energia, como radiação infravermelha ou calor, ou até mesmo vibrações sutis na crosta terrestre. Esses avanços podem ter implicações profundas para campos que vão da geologia e sismologia à resposta a desastres e operações de resgate. Seção 6. O impacto. Um mundo transformado. As implicações da expansão dos sentidos humanos são de longo alcance, tocando todos os aspectos de nossas vidas. Imagine um mundo onde os médicos podem diagnosticar doenças mais cedo e com maior precisão, vendo dentro do corpo humano com tecnologias de imagem aprimoradas ou sentindo mudanças sutis na densidade do tecido. Os cirurgiões podem operar com maior precisão e controle,
usando sistemas de feedback tátil que lhes permitem sentir a resistência de diferentes tecidos. Podemos nos comunicar uns com os outros de maneiras totalmente novas, contornando as limitações da linguagem. Imagine enviar emoções ou ideias complexas diretamente de um cérebro para outro, ou experimentar o mundo através dos sentidos de outra pessoa. Artistas podem criar experiências imersivas e multissensoriais que confundem os limites entre realidade e imaginação. Imagine assistir a um show onde você pode não apenas ouvir a música, mas também sentir as vibrações dos instrumentos e ver as cores das ondas sonoras. Podemos explorar o universo e nosso próprio planeta de maneiras nunca antes imaginadas. Imagine sentir a atração gravitacional sutil de planetas distantes, ou experimentar o mundo através dos sentidos de uma criatura do fundo do mar. Esses são apenas alguns exemplos de como os sentidos expandidos podem transformar nossas vidas. À medida que essas tecnologias continuam a se desenvolver, as possibilidades são limitadas apenas pela nossa imaginação. Seção 7. Considerações éticas. Navegando em território desconhecido. À medida que estamos na iminência desta revolução sensorial, é imperativo que consideremos cuidadosamente as implicações éticas dessas tecnologias poderosas. A capacidade de aprimorar, aumentar ou até mesmo contornar nossos sentidos naturais levanta questões profundas sobre a natureza humana, a privacidade e a própria definição do que significa ser humano. Uma das preocupações mais urgentes é o potencial dessas tecnologias para exacerbar as desigualdades sociais existentes. Se o acesso ao aumento sensorial não for equitativo, isso poderá criar uma sociedade de dois níveis, com aqueles que podem pagar por esses aprimoramentos tendo uma vantagem distinta sobre aqueles que não podem. A privacidade é outra grande preocupação. Se podemos desenvolver tecnologias que nos permitem ler ou até mesmo manipular os sentidos de outra pessoa, isso levanta sérias questões sobre consentimento, autonomia e o direito à privacidade. Imagine um mundo onde os anunciantes podem atingir nossos sentidos diretamente, contornando nossa consciência, ou onde os governos podem monitorar nossos pensamentos e emoções. Além disso, a capacidade de aprimorar ou alterar nossos sentidos levanta questões fundamentais sobre a natureza humana. O que significa ser humano em um mundo onde nossos sentidos não são mais limitados pelas restrições da biologia? Perderemos algo essencial para nossa humanidade se nos tornarmos excessivamente dependentes da tecnologia para mediar nossas experiências do mundo. Esses são apenas alguns dos desafios éticos que enfrentamos à medida que nos aventuramos no território desconhecido dos sentidos humanos expandidos. É crucial que nos envolvamos em diálogos abertos e honestos sobre essas questões, envolvendo especialistas em ética, formuladores de políticas e o público em geral, para garantir que essas tecnologias sejam desenvolvidas e usadas de forma responsável e ética. Seção 8. Revolução tecnológica. Remodelagem da humanidade. A expansão dos sentidos humanos não é meramente um passo incremental em nossa evolução tecnológica. Representa uma profunda mudança de paradigma, uma revolução em como percebemos e interagimos com o mundo. Por milênios, nossos sentidos permaneceram em grande parte inalterados, moldando nossa compreensão da realidade e definindo os limites da experiência humana. Agora, estamos prestes a transcender essas limitações biológicas, usando a tecnologia para aumentar, aprimorar e até mesmo contornar nossos sentidos naturais. Isso não é apenas uma questão de ver mais cores ou ouvir uma gama mais ampla de sons. Trata-se de alterar fundamentalmente a forma como percebemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Imagine um mundo onde podemos experimentar o mundo através dos sentidos de outro ser, sentindo os cliques de ecolocalização de um morcego ou a visão infravermelha de uma cobra.
Imagine um mundo onde podemos perceber as flutuações sutis dos campos de energia, sentindo o zumbido do campo magnético da Terra ou o calor suave da radiação infravermelha. Esta é a promessa e o desafio da revolução sensorial. É uma revolução que irá remodelar nossa compreensão do universo, redefinir os limites do potencial humano e nos forçar a confrontar questões éticas e filosóficas profundas sobre a natureza da realidade e o futuro de nossa espécie. Seção 9. Conclusão. Um futuro de possibilidades ilimitadas. À medida que nos aventuramos neste território inexplorado de sentidos humanos expandidos, uma coisa é certa: o futuro reserva possibilidades ilimitadas. As tecnologias que estamos desenvolvendo têm o potencial de revolucionar todos os aspectos de nossas vidas, da medicina e comunicação à arte, entretenimento e exploração. No entanto, com esse imenso poder, vem uma responsabilidade profunda. Devemos proceder com cautela, considerando cuidadosamente as implicações éticas dessas tecnologias e garantindo que elas sejam usadas para o aprimoramento da humanidade. A expansão dos sentidos humanos não é meramente um avanço tecnológico, é uma prova do potencial ilimitado do espírito humano, nossa curiosidade insaciável e nosso impulso inabalável de explorar o desconhecido. À medida que continuamos a ultrapassar os limites da percepção, podemos esperar um futuro repleto de maravilhas, descobertas e experiências que antes eram inimagináveis.